Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao seu canal Crime, Arte e Literatura com Aike Ferreira, e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre as medidas cautelares diversas da prisão. E essa medida cautelar que nós vamos conversar hoje é justamente aquela que está em voga nos noticiários hoje em dia, né? A tal da tornozeleira eletrônica. Todo mundo sabe como é que ela é feita, como é que ela é usada, como é que coloca, mas da onde é que surgiu esse negócio? Quem que teve essa ideia de criar uma tornozeleira eletrônica, na verdade? E aí a gente vai conversar sobre isso hoje nesse vídeo. Seja muito bem-vindo, é muito legal ter você aqui conosco. Ativa o sininho. Fica de olho no nosso canal que tem muita coisa bacana, muita coisa legal. E hoje para falar sobre as medidas cautelares diversas da prisão, principalmente sobre a medida da tornozeleira eletrônica, eu recorri a esse cara aqui, o Homem-Aranha, justamente. O Homem-Aranha, escrito por Stan Lee. O Homem-Aranha estava sendo lido em 1977 por um juiz, acreditem vocês, o juiz Jack Love em Albuquerque. Em 1977 pegou um gibi, assim como eu, e começou a folheá-lo. E lá ele viu uma tirinha, um quadrinho justamente do Homem-Aranha que falava sobre o que o Kingpin, ou melhor dizendo, o Wilson Grand Fisk, mais conhecido como Rei do Crime, havia criado. Ele criou um artefato que ele podia prever os passos dos seus inimigos. Ou seja, esse artefato, uma vez colocado, seja no braço, seja na perna, seja em qualquer lugar do seu inimigo, ele poderia prever os seus passos dos seus grandes computadores tecnológicos. E aí, esses passos faziam com que o Rei do Crime pudesse laborar de uma forma, trabalhar de uma forma sem ser inconveniente e perturbado pelo seu eterno inimigo, o Peter Parker, vulgo Homem-Aranha. E é legal que quando Jack Love, o juiz Jack Love de Albuquerque estava lendo em 1977, acredito que deveria ser num domingo de manhã, ele estava pensando sobre as cadeias lotadas que existiam em Albuquerque, nos Estados Unidos. As cadeias extremamente lotadas de todo quanto é tipo de crime, de prisioneiro, de cometeu qualquer tipo de crime, todo enquanto o crime estava lá preso nas cadeias de Albuquerque. Imagine você, então, uma superlotação, né? E o juiz já tinha um pensamento de tentar fazer a diminuição justamente dessa população carcerária. E ele viu esse quadrinho e teve uma ideia. Então por que nós não fazemos também um dispositivo como o Rei do Crime, como fez o Kingpin lá, um dispositivo para tentar fazer com que nós possamos ficar de olho nos criminosos, principalmente aqueles criminosos, gente, dos crimes de menor potencial ofensivo, bêbados ocasionais, adolescentes, furtadores, porque lá nos Estados Unidos a lei ela passou naquela período de 70 a 1980, um período ali de tolerância zero, né? Veio a se repetir em 2001 também, logo depois, os atentados do 11 de setembro, mas nos Estados Unidos sempre teve esse período de tolerância zero. Então a prisão era o primeiro ato do direito penal. E o juiz Jack Love não aguentava mais ver os presídios abarrotados de gente, ladrão de galinha junto com estupradores. Então o que a gente imaginou que o juiz Jack Love pensou em 77? Vou criar esse troço aí. Mas aí ele não tinha como, né, sozinho fazer, porque a tecnologia ela engatinhava ainda, e ele começou a escrever artigos nas revistas, artigos nos jornais, artigos até mesmo em revistas acadêmicas de direito, revistas científicas, por que não? Dizendo do que foi que o Kingpin, o que o Wilson Fisk fez para fazer com que o Homem-Aranha pudesse ser vigiado 24 horas por dia. Pois é. Isso virou os Estados Unidos de cabeça abaixo, foi para todos os cantos o que ele escrevia, porque ele escrevia em grandes jornais, ele era um juiz muito bem conceituado. E aí até que chegou nos olhares de Michael Goss. Michael Goss, ele era, gente, um fabricante de utensílios tecnológicos. Largou o emprego, largou tudo que ele tinha lá, largou os seus trabalhos, para justamente seguir o sonho do juiz Love. Ele falou bem assim: juiz, vamos criar esse troço aí que eu estou achando muito legal essa tua ideia. Vamos fazer uma tornozeleira eletrônica, ou algo pelo menos que fique adaptado ao tornozelo da pessoa, uma forma anatomicamente adaptável, e que ela possa ser vigiada por computadores ou por um sistema de vigia constante, ao invés de deixar de repente lá um bêbado ocasional ou um adolescente que tivesse cometido um pequeno furto nas prisões, o que faz com que cada vez mais os presídios fiquem abarrotados, cheios de gente, cheios de pessoas, né?
Vamos fazer com que essas pessoas de menor periculosidade não convivam dentro de celas juntamente com sujeitos de grande periculosidade. Então, você retira essas pessoas que cometeram pequenos crimes, pequenos desvios, né, do convívio de outras pessoas que, de repente, são já desviantes contumazes ou são criminosos profissionais. E essa ideia do juiz Jack Love, juntamente aí agora com o Jack Goss tomando participação, foi uma ideia muito sensacional, fez com que alterasse justamente esse sentido do próprio Código Penal das liberdades, né? E aí nós temos as liberdades dos sujeitos sendo privilegiadas quando o crime é de menor potencial ofensivo através de uma medida cautelar que ela é diversa da prisão, é diferente da prisão. Aqui nós não temos prisão, aqui nós temos o monitoramento e a vigília constante do Poder Judiciário, do Poder Policial sobre o sujeito. A tornozeleira eletrônica, então, surgiu justamente para isso. É mais um passo da tecnologia, como a tecnologia consegue nos ajudar, consegue ajudar o direito e as sociedades, né? Então, isso surgiu, gente, justamente numa tirinha de gibi do Homem-Aranha, escrita pelo glorioso Stan Lee, aonde o juiz Jack Love teve essa para mim, como eu já havia dito antes, foi num domingo de manhã que ele deveria estar lendo o jornal, encontrou-se com essa tirinha e teve essa ideia magnífica, uma ideia muito legal que ajuda o direito até os dias de hoje. E aí, gostou? Achou muito legal? Já sabia disso? Eu achei muito bacana quando eu descobri. Isso está escrito aqui no meu livro, Crime, Arte e Literatura. Esse é o volume 2. Nós temos o volume 1 também, que está aqui atrás comigo, vermelhinho, volume 1. Volume 1, Crime, Arte e Literatura. Volume 2, Crime, Arte e Literatura. Gente, muito legal ter aqui você comigo. Obrigado pela participação. Assista o vídeo. Obrigado por estar assistindo nossos vídeos. Contribuam aí com o canal. Se inscrevam, por favor. E deem um like, né? Deem um likezinho ali, que é sempre muito bacana para que esse vídeo chegue a muitos estudantes aí que de repente até não saibam dessa curiosidade e possam, né, melhorar os seus TCCs, melhorar os seus trabalhos, melhorar os seus estudos até, inclusive, com uma curiosidade tão bacana dessa. Deixem os comentários ali, se quiser, eu posso até colocar ali aonde foi que eu encontrei esse tipo de citação para que você utilize ela também dentro dos seus trabalhos acadêmicos. Um beijo no coração e até a próxima, até o nosso próximo encontro no seu canal Crime, Arte e Literatura com Ike Ferreira. Tchau!